paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Mas antes quero agradecer a presença e a participação de todos os irmãos, obreiros, professores, pastores, todos vocês que deixaram seus comentários na última aula. Tivemos mais de quase 8.000 visualizações, 190 comentários, mais de 1.600 likes, mais de 300 novos inscritos. Uma grande bênção, uma grande vitória. Queremos continuar, é claro, estimulando e animando as pessoas que sempre passam pelo nosso canal, que se inscrevam. Ainda temos um número considerável de pessoas que compartilham, passam por aqui, mas ainda não se inscreveram. Estamos aguardando você. Sua participação é muito importante para todos nós. Se todos os que passam por aqui se inscrevessem numa semana, nós iríamos para 20 mil inscritos rapidamente. Eu espero dar esse resultado a vocês brevemente. Obrigado a todos e agora vamos ao estudo. Lição 12, o papel da pregação no culto. O ministério da palavra é a base sustentadora da firmeza e da convicção doutrinária da igreja. Se a igreja se descuidar da qualidade doutrinária e do empenho evangelístico, ela morrerá espiritualmente em pouco tempo. O apóstolo Pedro percebeu isto logo no princípio das atividades da igreja em Jerusalém. Os desafios da assistência social e das atividades burocráticas podem atuar no sentido de afastar o pastor do altar da palavra e da oração. Se isto acontecer, a igreja e a própria sociedade perderá muito. Se os ratos da contenda, da divisão, haviam entrado na igreja primitiva, Pedro e os demais apóstolos não podiam deixar as portas desprotegidas para correr atrás de alguns deles. Se o fizessem, outros ratos entrariam de uma só vez. Percebendo o perigo, Pedro tomou uma sábia decisão, conforme lemos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, Atos 6, de 1 a 4. Hoje ninguém mais quer fazer uma consulta com um clínico geral. Todo mundo sabe que no campo profissional somente os especialistas são dignos de total confiança. Da mesma forma, os pastores de igreja não devem se ocupar com muitas atividades, ser um clínico geral. Eles foram chamados e constituídos por Deus para serem especialistas na palavra de Deus e na oração. Nada é mais importante na vida de um ministro do Evangelho do que a sua capacitação espiritual e teológica. Paulo era o homem de uma única coisa. Ele disse: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Portanto, pastores, parem de ficar correndo para cima e para baixo, e tomem tempo estudando a palavra de Deus e orando. Deus não tem outros para edificar a igreja, Ele tem você. Ponto de número 1, ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação. Querigma, do grego querigma, é uma palavra usada no Novo Testamento com o significado de mensagem, pregação, anúncio ou proclamação. Querix é o mensageiro que traz a boa notícia. Por isso se dá o nome de querigma ao anúncio do Evangelho. Segundo o Novo Testamento, Jesus lançou seu ministério ao entrar em uma sinagoga de Nazaré em um sábado e ler um trecho do livro do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Após essa leitura, Jesus se declarou como o Messias prenunciado pelo profeta, aquele que traria as boas novas, ou o Evangelho.
A afirmação de que Jesus estava fazendo naquele momento, então é conhecida como o querigma, a base de sua pregação aos homens. Apesar de ter sido efetuado originalmente por Jesus, entende-se que o querigma se refere a um ato individual que pode ser realizado por qualquer cristão, mesmo sem experiência ou treinamento prévio. A pregação tem um papel de importância fundamental no Novo Testamento. O ministério público de Jesus é regularmente caracterizado em termos de pregação. Em Atos, a conversão se dá pela pregação. O mundo atual clama por pregadores que exerçam o ministério fielmente. A parte da pregação bíblica, há poucas esperanças de salvação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. O caso emblemático de Lídia. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 13 a 15. A pregação da palavra de Deus é o canal pelo qual Deus move o coração das pessoas para crerem. Lídia era temente a Deus, mas com certeza não conhecia perfeitamente os caminhos do Senhor. Enquanto Paulo pregava, algo extraordinário aconteceu. Lídia foi poderosamente tocada por Deus. O seu coração se abriu para as palavras da vida e logo quis ser batizada. A confiança não surge dos sofrimentos ou das mazelas diárias. Antes tem sua origem na palavra da verdade. Lídia passou a confiar a partir daquele momento em que ouvira falar de Jesus. Quando ela ouviu acerca dele e refletiu, foi tomada da confiança que superou as dúvidas. Se ela não tivesse ouvido acerca de Cristo, jamais teria confiança, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A confiança que ela depositou em Cristo era diferente da confiança que ela tinha nos homens. Lídia recebeu a fé salvadora enquanto ouvia a palavra de Deus. A pregação como instrução. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Jesus soube conjugar muito bem o ensino e a pregação da palavra dentro do mesmo contexto ministerial. Das 90 vezes que alguém se dirigiu a ele, nos evangelhos, 60 vezes ele foi chamado de mestre. Ninguém jamais se mostrou tão idôneo para ensinar quanto Jesus. Verdadeiramente ele era um mestre vindo da parte de Deus. Os seus seguidores foram chamados discípulos cerca de 243 vezes. O termo discípulo significa alunos ou aprendizes. A sua última comissão à igreja foi ide e ensinai, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, quem pretende ser um pregador da palavra de Deus precisa primeiramente aprender, para depois ensinar, conforme disse Paulo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4, 13 a 16. O pregador deve falar de forma suave e elegante. Deve evitar gritarias, pulos ou pancadarias no púlpito. Deve posicionar o microfone um pouco distante da boca. Deve falar firme, mas sem qualquer estridência, grunhido ou fungação. A voz é a principal ferramenta para a comunicação do Evangelho. Portanto, cuide bem dela. Evite coisas geladas, comidas enlatadas. Não assuma compromisso para pregar, estando rouco ou fanhoso. Reconheça os seus limites. Pronuncie claramente as sentenças, principalmente os finais das palavras. Fale de forma audível. Evite gírias, brincadeiras inúteis e ilustrações impróprias. Ao ler a Bíblia, observe a pontuação e a acentuação das palavras.
O sucesso da pregação depende da ação do Espírito Santo, mas também da postura correta do pregador. É muito importante que o pregador saiba se comportar no púlpito. Uma postura séria e serena deve preceder o momento da pregação. Cabelos penteados, roupas adequadas, gravata alinhada, sapatos limpos, tudo isso são ingredientes indispensáveis para uma boa apresentação. Quando se levantar para pregar, tenha os seguintes cuidados. Olhe suavemente para os ouvintes com uma atitude nobre. Não tenha nada nas mãos senão a Bíblia. Evite leituras extensas. Não coloque as mãos no bolso. Não fique cabisbaixo. Evite fazer gestos exagerados. Pregue sobre aquilo que preparou com antecedência. Cuidado com improvisos. Confie inteiramente no Espírito Santo. Lembre-se, você é o mensageiro do Senhor e todos esperam receber algo de bom através de você. Ponto de número 2. O ministério da palavra e sua importância. A edificação da igreja. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Salmo 40, verso 10. Desde os tempos antigos que o povo de Deus se reúne para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. O povo de Deus aguarda com muita expectativa o momento da palavra. Existe uma certeza no coração de todos de que Deus falará com o seu povo. Daí a grande responsabilidade do pregador em se preparar para esta sublime tarefa. Temos observado no decorrer de nossa caminhada cristã que nem todos os que sobem no púlpito estão devidamente preparados para isso. Paulo entendia que a missão do pregador demandava uma completa consagração a Deus. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 25 a 27. O trabalho do pregador não é entreter o povo, fazer gracejos ou contar piadas. O terreno da pregação é por demais sagrado para ser pisado de forma profana. O objetivo número 1 da pregação é a promoção e a exaltação da glória de Deus. A seguir, vem a edificação do povo de Deus. É essencial que esta ordem seja preservada. Deus nos tem deixado aqui para um grande propósito, representarmos o seu Filho. A nossa responsabilidade prioritária não é a edificação da igreja, ou até mesmo a salvação das almas, mas, em primeiro lugar, a representação do nome de Cristo e da exaltação do Senhor. Do mesmo modo que Deus nos vê em Cristo, o mundo também deve ver Cristo em nós. Assim como Cristo nos representa diante do Pai, devemos representar Cristo diante deste mundo. Paulo exorta, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, Colossenses 1:10. E ainda, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses 1:20. Formação de valores. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Salmo 11, versos 2 e 3. A época em que vivemos é amedrontadora. É tempo de apostasia, irreverência, ambiguidades e blasfêmias. A sociedade moderna se gaba em quebrar os princípios morais e espirituais. Não existe distinção entre a luz e as trevas, entre aqueles que dizem temer a Deus, daqueles que não o temem. A verdade e a mentira se confundem na multidão dos conceitos relativistas dos tempos pós-modernos. Vivemos num tempo de inversão de valores, como nos dias do profeta Isaías.
Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Isso significa que a igreja está sendo desafiada a mostrar de forma bem clara e objetiva qual é a sua posição em relação à família, ao casamento, ao aborto, uso de drogas, educação infantil, formação moral e cultural da nação. Somente os pregadores e mestres poderão ajudar na definição bíblica da cosmovisão cristã no meio de uma geração corrompida e perversa, conforme ensinou Paulo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses 2:15 e 16. Uma coisa sabemos de antemão: os valores cristãos são totalmente diferentes da cultura secular. As novas gerações que estão chegando na igreja precisam saber disso com urgência. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão, diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Certo pastor pentecostal veterano era sempre procurado por pregadores mais jovens para o aconselhamento. Ele ouvia pacientemente os jovens exporem os seus dilemas e dificuldades no ministério, e em todas as ocasiões o seu conselho era sempre o mesmo a todos. Ele simplesmente dizia: volte e pregue. Pregadores, não fiquem parados, voltem e preguem. Talvez você me pergunte: pastor, sobre o que devemos pregar? Quase tudo que a Bíblia ensina já foi censurado pelas leis desse país. Grande maioria das pessoas já não aceitam serem corrigidas. Afinal, sobre o que devemos pregar? Eu digo a você: retorne às Escrituras, preguem sobre a realidade do pecado, sobre o dom gratuito de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6:23. Preguem sobre a urgente necessidade do arrependimento. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis, Lucas 13:3. Preguem sobre a experiência do novo nascimento. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, João 3:5. Preguem sobre o poder e a eficácia do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Preguem a verdade sobre o céu e sobre o inferno. Preguem sobre o iminente retorno de Jesus Cristo. Preguem sobre o juízo final. Preguem sobre o novo céu e a nova terra. Volte e pregue. Insistimos para que os pregadores não parem de pregar. Os últimos dias serão marcados por muita descrença e desânimo. Muitos dirão: para que pregar? Pregações estão fora de moda. Não acreditem nessas mensagens, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Acima de tudo, temos a ordem de Cristo que nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10:42. Ponto de número 3. O ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro, deve ser cristocêntrico. Como são hoje os sermões na igreja evangélica? É possível encontrar sermões forjados na bigorna do estudo disciplinado da palavra e que tenham por lastro intensa oração intercessória? Onde estão sermões que nasceram de longos contatos de devoção com a palavra de Deus?
Quão bíblicos são os sermões de pregadores que creem na Bíblia? Até que ponto os sermões apenas falam sobre Deus, ao invés de permitirem que o próprio Deus fale de si? Quantos usam os textos bíblicos como pretextos e dependem mais da retórica e do entusiasmo do que de Deus? As palavras que acabei de ler são citadas do livro Prega a Palavra, de Karl Lachler. Este livro, na página 30, traz esses pensamentos. Qualquer pregador consciente haverá de pensar muito sobre a sua missão. Há pregadores que se perdem no púlpito. É preciso ter objetividade. O centro da pregação deve ser Cristo. Não importa aonde você inicia a sua pregação. O importante é que você termine aos pés da cruz. Somente o Cristo crucificado pode salvar. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O mensageiro deve receber a sua mensagem de Deus. Deve pregá-la com convicção. A mensagem não precisa ser emocionante ou eloquente. Ela tem que ser verdadeira. Pregar o Evangelho não é fácil. Todavia, aqueles que são chamados para o serviço do Mestre jamais deixarão de obedecer. Mesmo que tenham que andar curvados diante de tão grande peso, nunca jamais quererão transferir o seu fardo a outrem. Jesus queria a cruz. Os mensageiros do Senhor também querem a missão de pregar a palavra do Senhor o tempo todo que viverem. Tanto aquele que carrega a cruz como aqueles que pregam, um dia trocarão o fardo pela coroa. E eu acredito que com a ajuda de Deus virá. Se esse adiamento que Deus segurar todo tipo de tempestade que vai trazer o julgamento, como Billy Graham diz, são os primeiros suspiros do momento apocalíptico. E ele também me disse outras coisas que vão acontecer nessa nação e no mundo inteiro. Segundo, a palavra, o culto, a pregação deve ser bíblica, deve ser baseado na Bíblia. Todo pregador do Evangelho de Jesus precisa saber que esta nobre missão exige uma cuidadosa postura teológica de sua parte. Paulo escreveu, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé, Romanos 1, 16, 17. O pregador não deve se envergonhar do Evangelho e nem dos fatos do Evangelho. Os ensinos, milagres, o sofrimento e a morte de Jesus, tudo isso é muito maravilhoso, grandioso. É a aceitação desses fatos que nos dá acesso ao poder salvador do Senhor. O Evangelho revela a justiça de Deus em Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos 3, 21 e 22. O pregador não pode deixar de pregar sobre a realidade do pecado com seus eventuais danos. Não pode deixar de pregar sobre o absoluto padrão de santidade exigido por Deus. O pregador não pode deixar de apresentar a cruz de Cristo como o único lugar onde o justo juiz de Deus se manifestou contra toda a impiedade, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, 1 Pedro 2, 24. Por fim, o pregador não pode deixar de pregar sobre a salvação eterna como um dom da graça, recebido exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5,18. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Vimos nesta lição a importância da pregação no culto. O assunto nos remete ao trabalho e à idoneidade dos pregadores que, em qualquer época ou lugar, levam a sério o chamado de Deus para pregar. Esses homens de Deus entendem que a pregação é a atividade mais importante do culto da igreja. O preparo de sermões é a prioridade máxima de suas vidas.
Os grandes pregadores são caracterizados pela fé, pelo entusiasmo e pela entrega que fazem diante de Deus e da igreja. Eles procuram se identificar com o povo, exalando sempre em seus sermões o verdadeiro amor de Cristo. Nestes tempos de tão grande escassez espiritual, onde a palavra de Deus é tão rara nos púlpitos, a igreja deve reconhecer e louvar a Deus pelos pregadores que permanecem fiéis ao chamado de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça até a sua vinda. Deus abençoe a todos. Amém.